E aí, já se perguntou qual é o melhor Windows para jogos? Windows 10? Windows 11? A resposta simples é Windows 10. Realmente, até esse mês, o Windows 10 tem sido o que tem melhor performance para jogos. Inclusive, vocês conseguem ver um teste bem recente do pessoal do Hardware Unboxed com o título Windows 10 vs Windows 11 Game Benchmark 7700X, 7800X 3D, o i7-12700K e o 14700. Eles pegaram todos esses processadores e testaram tanto no Windows 10 quanto no Windows 11 em vários jogos. E, embora sim, em alguns casos há empate técnico, por exemplo, The Last of Us, onde aqui não mudou muita coisa, em outros jogos nós tivemos grandes mudanças. Por exemplo, no Cyberpunk, o 7800X 3D aqui mostrou um comportamento muito melhor no Windows 10 do que no Windows 11, assim como o i7-14700K e o i7-12700K. O que não teve tanta diferença assim foi o Ryzen 7 7700X. Como eu falei, nem todos os jogos, por exemplo, Hogwarts Legacy não teve diferença perceptível, foi que nem o caso do Last of Us. Assetto Corsa também não tão diferente assim, mas aqui no Tale Requiem aqui a gente teve mais diferença, o 7800X 3D pelo menos na média de FPS, fazendo mais no Windows 10 do que no Windows 11, embora no Sentinel não mudou muita coisa. Só que não foi tão diferente quanto foi no Cyberpunk. Agora, olha só o CS, aqui temos mais diferença inclusive do 7700X, que performa melhor no Windows 10 do que no Windows 11, assim como o 14700K. Então é isso, nem todo jogo faz diferença na versão do Windows, mas quando há diferença, o ganhador é o hardware que usa o sistema Windows 10. E isso acabou complicando mais agora com o lançamento dos Ryzen 9000 da AMD, onde a própria marca prometia muitos ganhos em relação à geração passada, os 7000, mas aí, depois de um lançamento conturbado que eles ainda atrasaram, começaram a aparecer os reviews na internet e a maior parte deles não era nada positivo, inclusive do pessoal do Hardware Unboxed. Mas também você consegue ver de outros canais, como por exemplo do Gamer Nexus, e aqui no Brasil vocês podem ver, por exemplo, do Peperaio e também do PC Facts. A maior parte dos criadores de conteúdo não conseguiram ver tanta diferença, por exemplo, de um 9700X para um 7700X. Claro, a respeito do desempenho em jogos. Foi aí que cerca de 10 dias depois, o próprio pessoal do Hardware Unboxed lançou um vídeo falando sobre um possível problema que eles encontraram no Windows 11, que fazia com que a performance dos processadores Ryzen não fosse a ideal. E esse bug é bem engraçado, porque, segundo eles, não bastaria que você tivesse uma conta com privilégios de administrador do seu Windows, mas você precisaria ter uma conta de administrador realmente para liberar todo o potencial do seu Ryzen. E eles até mostraram também um comparativo fazendo essas alterações. Aqui no vídeo eles explicam mais como que eles fizeram e sim, eles têm ganho, tá? Por exemplo, o Cyberpunk, que vocês viram que tinha diferença, agora eles conseguiram um melhor desempenho do 9700X do que eles tinham antes, cerca de 10 FPS. Claro que a gente está falando de 10 FPS em 160, mas ainda assim é um grande salto. Só que não está valendo só para a geração 9000 não, está valendo também para a geração 7000. As duas gerações viram saltos de desempenho ao fazer essas alterações. E a AMD respondeu, olha só essa notícia. Após críticas, a AMD promete melhorar o desempenho do Ryzen 9000 no Windows 11. A AMD reconheceu abertamente que os novos processadores Ryzen 9000 não atenderam às expectativas em termos de desempenho, em especial quando o assunto é a execução em jogos. A companhia esclareceu essa questão informando que, conforme observado em testes internos, foi constatado apenas um aumento médio de 9% na performance dos Ryzen 9000 comparado aos processadores 7000, com os benchmarks sendo realizados em condições de jogos rodando resolução de Full HD 1080p. E aqui abaixo está falando o seguinte, a AMD está nos preparativos para o lançamento de uma atualização para o Windows 11. Precisamente, a empresa mira na versão prévia conhecida como 24H2, que será disponibilizada por meio do Windows Insider Program. Essa atualização promete levar otimizações aos processadores Ryzen 9000, particularmente no âmbito de jogos. E de novo, não é que o pessoal do Hardware Unboxed testou essa atualização, eles fizeram um vídeo ontem mesmo, dia 26 de agosto, com o título Ryzen 9700X vs 7700X em mais de 40 jogos usando o Windows 23H2 e o 24H2. E realmente teve diferença. Lembra de deixar like no vídeo deles também lá, tá? Nos comparativos deles, a parte de baixo aqui é a versão atual do Windows 11, essa com menos performance, 23H2. E na parte de cima, a 24H2 com mais performance em vários títulos. Olha só, o 9700X, 151 num Sentinel e 181 na média no Assetto Corsa. Antes era 135.
e 167 na média. Mas essa diferença não é só para os Ryzen 9000. A AMD tinha falado de Ryzen 9000 porque é o foco dela, mas também faz efeito em outras gerações de Ryzen, por exemplo, o 7000. Olha só, o 7700X, 122 e 142 na média, agora 186 no percent low e 158 na média. Tô pegando um resumo aqui, afinal são 40 jogos, mas depois vejam os vídeos deles. O Ryzen 7 7700X teve um ganho na média de 10% com a versão mais nova do Windows, aqui não saiu ainda, é claro, a 24H2. Só que em certos jogos a diferença foi de cerca de 30%, é porque alguns não tivemos diferença, por exemplo, o CS. E o 9700X, que era o foco da AMD, ficou a mesma coisa praticamente, 11% a mais com essa versão 24H do Windows 11. Então olha só que louco, em breve você poderá fazer download de FPS só mudando a versão do seu Windows 11, saindo da 23 para a versão 24. Claro, se você estiver usando o Ryzen, porque até agora não vi ninguém falando de Intel, mas no começo do vídeo a gente viu que tem diferença em Intel também. Então será que quando o pessoal lançar teste também fará diferença para o Intel? Bem, vamos esperar pelos próximos capítulos. E lembrando que isso faz diferença nas versões 9000 e 7000, mas acredito também que possa fazer diferença nas versões AM4 que a gente tanto conhece, como por exemplo os 5000 e os 3000, mas faltam testes. Acredito que eu possa fazer alguns testes assim no futuro aqui no canal. O que vocês acham? Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like e comente aí se você quer ver um comparativo. Será que tem diferença dos AM4 também? Possivelmente, na minha opinião. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, falou! E tchau!